Okita vs Suzano. Essa luta está dando o que falar nessa comunidade, principalmente devido aos acontecimentos do início do combate. Mas a maioria dos defeitos dessa luta nem são defeitos, mas sim visões externas à obra criadas pela comunidade. Então no vídeo de hoje, iremos ter uma conversa séria sobre essa luta ser realmente ruim ou é apenas um exagero da comunidade. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu decidi reler os capítulos recentes e juntar informações para saber se essa luta realmente está tão ruim quanto muitas pessoas estão falando. Começando com os capítulos de transição, afinal, eles influenciaram na escolha dos lutadores. Okita foi finalmente mostrado mais vulnerável e não apenas como um maníaco por lutas, e vemos o seu arrependimento por não ter morrido em batalha, o que dá uma camada interessante ao personagem. E segundo ponto desse capítulo foi a introdução de novos personagens, como Susanoo e o próprio Anubis, e sinceramente a introdução da Anubis não foi tão boa. Do meu ponto de vista, o roteiro não conseguiu mostrar o Anubis como um personagem poderoso, mas sim apenas como uma piada. Isso não teria problema se tivesse apresentado mais camadas dele, ou de o porquê ele ser um deus que está entre os 13 deuses da lista. E é meio triste vê-lo apenas como um cachorro e sendo reduzido apenas como um fator cômico desse ponto da obra, mas isso pode melhorar com mais aparições dele em si no futuro. Susanoo, por outro lado, teve uma ótima introdução, teve sim seus momentos cômicos, mas isso não atrapalhou a construção do hype do personagem. Tivemos muitas informações nesse capítulo de transição, principalmente sobre a lore geral do mundo, e principalmente mais camadas sobre os personagens. O Loki é um exemplo de personagem que ganhou umas camadinhas a mais, por mais que pareça ser uma decisão duvidosa do Memuro a fazer um Loki apaixonado, mas já tem um vídeo sobre isso caso queiram dar uma olhada de como esse pode ser bom para o personagem do Loki. E por isso vi o que eu acho que é o maior defeito dessa luta, o seu ritmo. Shumatsu sofreu com isso há lutas atrás, na luta do Shiva e Raiden, onde o plot do traidor começou a ser construído e me lembrou que isso afetou muito o hype da luta. No anime, por exemplo, isso foi corrigido, colocando toda a sequência junto para uma coisa não cortar a outra. Porém, esse erro se repetiu novamente. Buda e Beelzebub confrontando Odin, algo bem interessante que enriqueceu muito todos os personagens e a lore do verso em si. Tivemos primordiais, Thor falando e a volta do Sakata, etc. Mas isso deixou um gosto de quero mais meio amargo na boca. E quando voltamos ao combate, tínhamos poucos elementos marcantes afinal. Foi um combate rápido e até o fatídico momento que Suzano foi cortado. E a essa altura, a comunidade usava de fatores externos da obra e o desmerecimento de personagens para rebaixar a luta. Eu falaria do argumento bem ruim do Okita favorito ou de que o mangá puxa saco dele na luta, mas vou deixar isso para um futuro defendendo o Okita. Demorou por volta de 2 meses para a luta realmente começar, mas esse começo é bom? A resposta é sim. O que torna uma luta boa? Vou responder isso. Coreografia, qualidade de personagens, criatividade e o cumprimento de suas propostas. Coreografia não tenho muito o que falar, é muito boa. A disputa de destreza do Suzano e a velocidade do Okita é muito divertida de se ver. A qualidade de personagens está ótima, principalmente pelo Suzano. O capítulo 90 ainda não saiu, mas em breve eu estarei ajudando na tradução. Mas até onde temos a luta, o Suzano é um personagem surpreendente. Ele é muito bom. Toda a sua construção é incrível, principalmente pela quebra de expectativa e os novos personagens que vieram com ele em seu flashback. Já o Okita, bem, não dá pra julgar alguém sem ter feito nada ainda. Afinal, não tivemos o seu flashback ou um momento de destaque dele como personagem. Mas temos um defeito grave agora, a criatividade em si da luta. Mas Dubs, os poderes estão bem criativos e interessantes, por que isso seria um defeito? A execução. Lembra do que eu falei de ritmo? Esse é o maior problema que puxa todos os outros. Sempre que temos introduzidos a novos poderes e técnicas, o capítulo acaba, se passa um mês e quando voltamos, o tempo para vermos a técnica nova era mínimo insatisfatório. O estilo de esgrima do Suzano e o estilo fluido do Okita tiveram destaque apenas uma vez com grande relevância, e isso foi quando foram apresentados. E agora vamos falar do ponto do cumprimento de propostas, algo que eu vejo que muitos não entenderam ou apenas ignoraram. A proposta dessa luta é o ápice da técnica de espada divina contra o ápice da técnica de espada humana. Muitos simplesmente ignoraram isso e desmerecendo o Okita, falando que não faz sentido, já que ele é mais fraco que o Sasaki é um espadachim melhor. E sim, eu concordo, o Sasaki é mais forte que o Okita até então. Mas segundo a própria obra, o estilo Bakumatsu é o maior refino da arte da espada. A arte da espada é simplesmente técnicas que os humanos criaram para vencerem seres mais fortes que eles.
Sasaki viveu em uma época com muitos espadachins poderosos, mas nenhum deles era o ápice do refino da técnica da espada, porque naquela época não estava no ápice da espada. Okita é literalmente um cara pequeno, mas com um estilo polido, o que o torna o melhor na arte da espada. Afinal, Shinsengumi foi o último grupo que usava espadas, já que as armas de fogo já estavam sendo usadas para o combate. Pô, espada contra arma de fogo na vida real não tem nem chance. Okita tem o estilo mais polido da arte da espada, e Susanoo quer enfrentar ele por isso. Por Okita, além de ser o mais refinado nesse estilo, também ser a representação física da arte da espada. Um bom exemplo que gosto de dar é o dos videogames de luta. Como assim videogame, Dubs? Você tá maluco? Vamos aos exemplos. Imagina que ao invés de espada, o Susanoo era o deus dos jogos de luta. Ele era do tipo que apertava todos os botões jogando um Mortal Kombat 1 e um dia ele viu um pequeno humano que magicamente sabia usar combos e soltar especiais nos jogos. E ele quis aprender a jogar daquela maneira. E a cada geração foram surgindo novos jogos de luta, Mortal Kombat mais polidos, Tekken, Street Fighter, e os humanos foram criando mais combos em todos os jogos, e o Susanoo foi aprendendo os combos de todos os jogos de luta. Sasaki em si seria o maior perdedor do Tekken 5, mas sempre que perdia, ele praticava com um bot até se sentir que era melhor que os caras que venceram ele no online. Susanoo então masterizou em todos os outros jogos de lutas antes do período Bakumatsu. O período Bakumatsu seria a geração mais recente de jogos de luta, Tekken 8, Mortal Kombat 1, etc. E nessa geração, Okita é o melhor do Tekken 8, e agora Susanoo quer tirar um X1 com ele. Viram como nesse exemplo Okita e Sasaki são os melhores em suas áreas, mas Okita é o melhor em algo mais recente e polido, já Sasaki é o melhor em uma versão mais antiga da coisa. E chegamos agora aos caps recentes. Okita está com uma nova transformação, Susanoo lutando com tudo com mais poderes em sua espada, e sinceramente, assim como Raiden vs Shiva, eu sinto que agora sim essa luta vai engatar e ter uma melhor trocação de golpes, desenvolvimento para o Okita e por fim uma conclusão satisfatória. Por mais que eu sinta que não importa o que ocorra, parte da comunidade vai desmerecer pelo puro e simples fato de que é o Okita. Se ocorrer essa melhora no ritmo, eu sinto que essa luta será pelo menos top 5 da obra até então. Então, como costumo dizer, esperar para ver e ter paciência com a obra. Afinal, só podemos ter uma base geral de um todo após ver ele por completo. Para mim, até o momento, é a luta com, posso dizer, vamos dar uma nota a essa luta. É uma luta nota 6 ou 7 de 10. E é isso, meus bons. Deixem seu like e se inscrevam. Caso tenham gostado, me digam o que vocês acham que poderia mudar nessa luta que a faria melhorar. Então, aqui me despeço e até o próximo vídeo.